tarde, sejam bem-vindos. O Presidente da República afirma que os Açores são um exemplo para o país de abertura ao mundo, mas também de saber fazer pontes na política externa. No Palácio de Santana, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o corpo diplomático acreditado em Portugal. Estão nos Açores para as comemorações do Dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas. Marcelo Rebelo de Sousa salientou a unidade nacional, apesar das especificidades da região. Vasco Cordeiro referiu que os Açores são um Portugal diferente. Salientou a resiliência do povo açoriano, a dimensão estratégica que a geografia do arquipélago confere e alertou para a cobiça que o mar dos Açores está a despertar. Os Açores são terra de mar. Damos dimensão estratégica e damos importância pela terra que temos e pelo mar que trazemos. Nesta nova fronteira que já suscita a cobiça de muitos, Portugal é o que é porque os Açores são o que são. Damos empenho e damos território na construção de pontes e parcerias para a paz, para a ciência e para o conhecimento. Damos testemunho de uma autonomia que foi, é e quer mais ser por causa dos desafios que já venceu, mas sobretudo por causa dos desafios que quer vencer. Damos presença em áreas de vanguarda da exploração e do conhecimento espacial, reforçando a importância e a mais-valia de Portugal. E é por tudo isto, e por tanto mais, que não podem restar dúvidas que aqui Portugal é diferente. E não queremos que deixe de ser Portugal, mas também não queremos que deixe de ser diferente. Os Açores são eles próprios, além disso, um exemplo antigo e singular da nossa abertura ao mundo, da nossa vocação de viandantes, cruzando todos os oceanos e vivendo em todos os continentes. E a própria personalidade e obra de Onésimo Teotónio de Almeida, símbolo da comemoração do Dia de Portugal deste ano, bem retratam a odisseia, mas também a riqueza cultural, telúrica e humana dessa vossa e nossa maneira de ser. A todos os açorianos, aos que nestas terras portentosas de coragem criam riqueza, família e futuro, bem como àqueles que lá longe projetam os Açores e a pátria comum, manifesto penhorado a gratidão de Portugal, que o mesmo é dizer de todos os portugueses. Ao final desta tarde, no Palácio de Santana, o Presidente da República deu início oficial às comemorações do Dia de Portugal. Esta manhã, em Ponta Delgada, Marcelo Rebelo de Sousa foi também à Câmara Municipal, onde foi distinguido com a Medalha de Honra Municipal. Marcelo Rebelo de Sousa disse nessa cerimónia que percebeu desde a Assembleia Constituinte, onde foi deputado, que o processo da autonomia era imparável e irreversível. O Presidente da República recebeu, como já disse, a chave de honra do município de Ponta Delgada. A cidade de Ponta Delgada, berço do Presidente da República Teófilo Braga, entregou a chave de honra do município a Marcelo Rebelo de Sousa. Bolieiro diz que é uma distinção com total merecimento e agradece ao Presidente da República a celebração do 10 de junho em Ponta Delgada. Assim se eleva a nossa cidade, a capital da nação. E Ponta Delgada está orgulhosa deste facto e grata ao inesquecível gesto de Vossa Excelência, o Presidente de todos os portugueses. Mas creia-nos, Sr. Presidente, que para além de gratos e reconhecidos, estamos igualmente convictos do acerto da sua escolha e do nosso merecimento político, histórico e cultural.
Marcelo Rebelo de Sousa agradece a distinção, elogia o poder local e reafirma o seu apreço pela autonomia regional. Sou testemunha não de um momento, mas de um longuíssimo processo histórico, só possível devido à autonomia. A autonomia consagrada na Constituição fez a diferença na vivência açoriana e, por isso, também na vivência portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa era deputado da Assembleia Constituinte que aprovou a autonomia regional e sente orgulho por isso. Percebi que era um processo imparável, irreversível, de virtualidades crescentes e que, longe de ser contraditório com o todo nacional em que nos integrávamos, só o valorizava, só o enriquecia. E as décadas em que pude privar com a região autónoma dos Açores e com os açorianos vieram confirmar o acerto dessa visão. Terminada a ação, nos passos do Conselho, seguiram-se a fotografia do grupo com os eleitos locais do Conselho de Ponta Delgada e as inevitáveis selfies. Depois, a comitiva seguiu a pé para o almoço no Centro Municipal de Cultura. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o papel das Forças Armadas Portuguesas e disse mesmo que tem recebido elogios por parte de dirigentes estrangeiros. O Presidente da República falava aos jornalistas no decorrer da visita que efetuou à exposição das atividades militares nas Portas do Mar, em Ponta Delgada. As comemorações do Dia de Portugal começaram um dia mais cedo, nas portas da cidade de Ponta Delgada, com o içar da bandeira nacional. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa visitou demoradamente a exposição das atividades militares complementares, uma mostra dos 3 ramos das Forças Armadas, com Marcelo a servir de cicerone junto aos mais novos. E agora? Agora senta-te. Não vês nada. Está a ver, vês. Estás a ver? O mais importante, o avião é todo teu. O Presidente da República sublinha o valor das Forças Armadas Portuguesas e destaca o seu papel inestimável. O Sr. Presidente, como Comandante Supremo das Forças Armadas, está preocupado com o que está a passar com as tropas portuguesas na República Centro-Africana? Eu estou muito orgulhoso por ter ouvido no outro dia, e penso não cometer nenhuma inconfidência, no Conselho de Estado, o Secretário-Geral das Nações Unidas fazer um grandíssimo elogio às nossas Forças Armadas. E ouvir chefe de Estado a chefe de Estado, um a um, com os quais tenho contactado, o mesmo elogio. A visita prolonga-se por cerca de 2 horas, com breves paragens para comes e bebes. Não me acompanha numa fruta. Sr. Presidente, muito come. E para os cumprimentos da praxe, Sandra, antiga aluna de Marcelo na Universidade Nova, estava ansiosa por cumprimentar o Presidente. Ai, meu Deus! Bom dia, Sr. Portugal. Ai, todos os dias. Universidade Nova. Ai, que delícia. E então? O que é que está a fazer aqui? Trabalho no NBC. Eu lembro das cadeiras. Cerca de uma dezena de pessoas simpatizantes do movimento separatista açoriano foram impedidas esta manhã de estar presentes na cerimónia do hastear da bandeira nas portas da cidade. Entre elas estavam António José de Almeida e José Ventura. Acusam a polícia de uma atitude violenta, coerciva e repressiva dos direitos dos açorianos. A cerimónia do hastear da bandeira estava marcada para as 10h30 nas portas da cidade, em Ponta Delgada. E minutos antes, cerca de uma dezena de cidadãos simpatizantes do movimento separatista açoriano aproximaram-se para assistir às cerimónias, empenhando bandeiras dos Açores. Havia um espaço restrito para essa cerimónia, onde nós não tínhamos intenção de invadir. Íamos estar presentes com a bandeira dos Açores, para que os açorianos soubessem que, quando houver demonstrações de centralismo, de colonialismo, eles não estão sós.
Presente também no local estava José Ventura, antigo líder do PDA, membro do movimento separatista, mas também ex-combatente, que no âmbito da homenagem aos mortos em combate, que decorrerá no Campo de São Francisco, no âmbito das cerimónias do Dia de Portugal, foi convidado a estar presente. E eu neguei-me a estar presente neste desfile como membro do Conselho da Liga. Por uma situação, é que se ele realmente queria fazer algo para congratular-se com tudo aquilo que nós açorianos fizemos pela pátria portuguesa, já teve a ocasião de o fazer. As várias vezes que vem a banda dos Açores, teria-se deslocado ao nosso monumento que nós temos e teria entregue nem que fosse uma flor. O certo é que quer José Ventura, quer António José de Almeida foram impedidos de chegar ao centro das cerimónias pela polícia, tendo sido obrigados a ficar no cruzamento entre a Rua da Cruz e a Matriz de Ponta Delgada e longe da vista das cerimónias. Fomos impedidos de forma brutal, violenta. É uma coisa sem precedentes nos Açores pós-PREC e que não pode passar impune porque é um precedente perigosíssimo para a democracia nos Açores. Perante esta violência e a tentativa de me tirar a bandeira e para que não houvesse complicações, eu entreguei voluntariamente a bandeira ao chefe da força policial e depois pedi para entrar, apresentando inclusivamente o meu crachá de sócio da Liga. Não me foi permitido. José Ventura não poupa nas críticas e diz basta. Que necessidade tem Sua Excelência, Sr. Presidente da República, vir aqui fazer um espetáculo mediático para agradecer o sangue açoriano, o suor açoriano? Tem que dizer basta. Perante a situação, já foi apresentada queixa-crime na Polícia de Segurança Pública contra o comandante desta força policial. O Presidente da República diz que a paz mundial está mais ameaçada do que nunca. Num jantar em Ponta Delgada, ontem à noite, Marcelo Rebelo de Sousa apelou à solidariedade e a uma maior responsabilização de todos na construção da paz social, política e económica. Como foi possível chegar-se à situação que é hoje, que é uma situação, por um lado, de imprevisibilidade, de unilateralismo e de sistemático desrespeito do direito das gentes. Não é porque, em tempo de crise, nós todos nos transformamos em mais egoístas. A luta pela sobrevivência isola as pessoas e destrói as comunidades. É preciso reconstruir a solidariedade todos os dias. Todos os dias. Que ética e que moral podemos e devemos adotar perante gestores de empresas ou agentes financeiros que constroem colossais impérios, vários deles multinacionais, que acabam por dominar instâncias cívicas e provocar a frustração de muitos que neles apostaram com poupanças e investimentos? Que ética e que moral podemos e devemos adotar perante potentados da informação que se permitem abusar de dados e contribuir para manifestações intrusivas da nossa privacidade? A resposta tem a ver precisamente com a ética. E a resposta, a meu ver, tem a ver com uma ética personalista, em que a pessoa é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da atuação comunitária. E, ao mesmo tempo, temos de lutar todos os dias dentro desta visão personalista de respeito pelo outro, pelos seus direitos, os seus deveres e a sua diferença, por uma visão plural, multilateral, pelo entendimento, pelo diálogo, pela concórdia, pela humildade. Cada um de nós é responsável pelos destinos da humanidade inteira. Isto é um apelo à responsabilidade de todos e de cada um de nós, a responsabilidade pela paz neste novo milénio. Marcelo Rebelo de Sousa entende que a obsessão pelo déficit fez menosprezar as realidades sociais. Declarações do Presidente da República durante a apresentação de uma publicação da Pordata sobre os Açores, uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
No retrato dos Açores feito pela Pordata estão muitos números, entre eles números da pobreza que afeta a região, um problema estrutural que não dispensa a solidariedade europeia. Uma das regiões que merece fundos e que precisa de fundos e que não pode ser prejudicada pelo corte dos fundos é a região autónoma dos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa considera que em Portugal houve uma obsessão com o déficit e as realidades sociais ficaram para segundo plano. Os portugueses, de tanto falar em finanças e depois um bocado mais em economia, nem sempre falaram suficientemente, por exemplo, na questão das desigualdades sociais, da coesão social e da coesão territorial. E de repente acordámos para isso. Por isso, o Presidente da República congratula-se com o contrato agora celebrado entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Universidade dos Açores, um contrato que, através da Fundação Gaspar Frutuoso, vai elaborar um estudo sobre a pobreza em Portugal. Fundamental é saber qual é a dimensão da pobreza e do risco de pobreza hoje. Onde se localiza? Porquê? Causas. Se nós esquecermos os contributos sociais, isto é, aquilo que é dado por entidades públicas e sociais, uma fatia enorme da população portuguesa, do povo português, e se olharmos, portanto, para os rendimentos, sem essa almofada adicional, é muito impressionante ainda o retrato que temos social do país. O Presidente da República elogiou o papel da Fundação Francisco Manuel dos Santos no tratamento dos dados estatísticos e na edição de inúmeras publicações. A Fundação ofereceu 6 bibliotecas a outras tantas instituições de São Miguel. O Dia de Portugal celebra-se nos Açores e na Nova Inglaterra. O próximo até poderá ser na Madeira, com um figurino semelhante, incluindo Venezuela ou África do Sul.